Como o Mauro falou também, não está aqui o Mauro hoje, impossibilitado de estar, mas também mandou o seu pitaco sobre o Palmeiras e o Vasco. Vamos ouvir. O Palmeiras não jogou bem. Não jogou bem. A vitória veio, mas o time não jogou bem. Aliás, o Vasco deu vários presentes ao seu adversário desse domingo, né? A começar pelo jogo em Brasília, com torcida dividida, a maioria talvez até palmeirense, no Mané Garrincha, e campo neutro. Ou seja, o Vasco abriu mão do seu famoso caldeirão de São Januário, diminuindo tremendamente as suas possibilidades de sucesso ao jogar num estádio onde a torcida do Palmeiras era tão numerosa, maior do que a do Vasco, e num campo que não é bom, né? O gramado não é bom, mas que é um gramado que nenhum dos dois está a ele adaptado, não é o habitat do Vasco, tampouco do Palmeiras. Campo neutro. Esse foi um presente. O outro presente foi o técnico Felipe deixar no camarote, assistindo de fora, sequer no banco, o Felipe Coutinho, que embora não seja mais aquele, Felipe Coutinho é um jogador que dele se espera alguma jogada, um lampejo, pode ajudar e muito, pelo menos em parte do jogo, e nem no banco ficou. E o Verratti, que de fato é um jogador que tem pouca participação no jogo sem a bola, depende muito da bola chegar para ele, mas a bola chegou na área do Palmeiras. Ela cruzou a área do Palmeiras em alguns momentos. Houve o lance também que o Giai salvou praticamente sobre a linha no final da primeira etapa. E a presença do argentino ali talvez desse a essas jogadas um destino diferente. E para completar, o terceiro presente que o Vasco deu ao Palmeiras foi a falha grotesca do Hugo Moura. É evidente que sempre há um mérito no time que faz aquela marcação alta e força o erro do adversário. Isso é óbvio, isso é básico. Mas o Hugo Moura teve tempo suficiente para mandar uma bola longa, sair daquela zona de perigo, e ele ficou esperando até correr o risco. Ele não é exatamente o jogador com mais habilidade no drible para sair daquela situação, e ele praticamente deu o gol ao Palmeiras, o gol primeiro marcado pelo Vitor Roque. Eu compararia o Hugo Moura a um cara que vai a uma praia que tem tubarões e ele fica na água, mesmo com a plaquinha avisando, o tubarão está chegando e ele, ao invés de sair fora da água, ele fica ali esperando para ver o que vai acontecer. Foi devorado. Muito bem, o Hugo Moura foi devorado pelos tubarões e o Palmeiras ganhou. Mas tem explicação, cara. Tem explicação, aí que tá. Ué, qual a explicação? Um tubarão de rios, hein? Tubarão de não rios. de mar. Exato. Mas qual a explicação? A explicação é o seguinte, o Vasco ainda não é dirigido pelo Fernando Diniz, mas pode ser dirigido. Já foi treinando. Quem conhece os times do Felipe? Quem é o Felipe? Verdade. Felipe Maestro, amigo do Pedrinho, ex-lateral esquerdo. Eu comentei em jogos do Estadual do Rio do Bangu. É verdade, é um jogo... O Bangu jogava dessa forma, com nenhum jogador minimamente talentoso. Joga no risco, tendo construção desde a área, tipo futsal. Né? Ele coloca isso independentemente da qualidade dos seus jogadores, o que eu acho, no mínimo, um risco. Muito mais do que o Tubarão, né, do Rio e tal. E assim, talvez aí a negociação para a chegada do Diniz tenha alguma coisa de... Esse eu acho o grande risco do Vasco, de conceito. A gente fica cobrando, pode ser uma contradição, parecer uma contradição. O clube de futebol, o diretor de futebol ou o presidente contratam um técnico sem ter minimamente avaliação do que ele quer ou o clube quer como DNA de jogo praticado. Me parece haver no Vasco uma sintonia. Pedrinho, Felipe e Fernando Diniz. Agora, para um time com esse elenco, jogar o Campeonato Brasileiro nesse estilo vai correr risco de rebaixamento. Porque é muito arriscado. Né? E é isso. Um jogo equilibrado, o Vasco entregou um gol de saidinha. Né? Então, acho que essa é uma circunstância perigosa que o Pedrinho tem que avaliar se ele quiser trazer o Fernando Diniz ou se ele quiser manter o Felipe com mais rodadas. Né? O Vasco está num grupo complicado na Sul-Americana, vai jogar a vida nesse meio de semana, aí talvez coloque os mais experientes, o Verratti e tal. Sofreu contra o Operário na Copa do Brasil. Sofreu contra o Operário, mas acho que até a gente imaginava que sofreria pela questão do elenco e tal. Está em 3 frentes com um elenco problemático, né? Não é simples. Nós estamos acabando de falar do Cruzeiro, que pode ter um elenco incomparável em relação ao Vasco, que contratou um técnico, já que nós estamos constatando as suas qualidades, e que vai se beneficiar provavelmente de sair fora de uma das frentes. O Vasco está caminhando e remando nas 3. E o elenco não é para 3 competições. Vamos ver como é que vai ser nessas próximas rodadas. E o Palmeiras, acho que é como disse o Danilo.
é o único time do Brasil que é capaz de vencer jogos sem jogar bem. Não tem outro time com essa característica. Às vezes você joga sem ganhar bem. A questão é que o Palmeiras, muitas vezes, nesses últimos anos todos, ganhou os 3 pontos sem jogar bem. E foi assim, e está acostumado a fazer isso, né? A gente espera que o Palmeiras, pela qualidade de jogadores que tem, pela diversidade de jogadores, daqui a pouco esteja jogando não só vencendo, jogando bem, jogando melhor. É bem possível que Como isso chegou a ocorra. mostrar agora, né? Jogou bem contra o Corinthians, fez um bom primeiro tempo contra o Fortaleza, um bom jogo contra o Inter. Tem sinais, né? Não é